E não nos dá as bases para criarmos uma sociedade desenvolvida, equilibrada, coesa e forte. Eu tenho o meu filho mais novo num dos colégios e há uns dias fui confrontado com um texto do livro de leitura, do livro de língua portuguesa da 5ª classe. Eu não sabia. E o meu filho trouxe-me o livro e perguntou-me: papá, ele já tinha discutido com a professora na sala, entretanto, por causa desse texto, então ele veio já todo: papá, como é que vão pôr um texto destes num livro da 5ª classe para nós crianças aprendermos? O que é que eles querem demonstrar? Eu falei: mas o que é que o texto tem? E eu li o texto e eu não estava a acreditar que aquele texto vinha num livro. Como é que era o texto? Classe. Eu trouxe o livro, eu trouxe o texto. É um texto cujo título é Kioka. Vou só ler alguns trechos do texto. Esse texto está no livro de língua portuguesa da Plural, que os nossos filhos usam, ok? Nos colégios. Este é o livro de língua portuguesa dos colégios, porque os manuais dos colégios são diferentes dos manuais das escolas públicas. Okay. Outro problema que o Pacho vai ter que nos explicar porque que isso é assim. Então, o fim diz: és negra, andas de luto por tua raça infeliz. Esse é o fim do poema. És negra, andas de luto por tua raça infeliz. Esse é o fim do poema. E foi o poema que fez o Ochali questionar a professora: mas professora, eu não sou infeliz. E a minha raça não é infeliz. E aí eu não ando de luto, professora. E então começou aí uma discussão. Só para vermos o que é que nós estamos a ensinar às nossas crianças. E tens mais. Chamam-te negra, mas fica certa e atende essa grande afirmação. A tua cor não distingue nem ausenta motivos que possam ter certas cores de perdição. Isso quer dizer o quê? Cores Cores de perdição. Negra, a cor do pecado. É esse tipo de referência. Quer dizer, a cor do pecado, a cor da perdição. O meu problema é por que temos um texto desses para crianças de 10 anos? E mais, pobres escravos proscritos, quer dizer, os pais, né, negros foram os teus pais, que em longe tempos passados, o Maria, etc. E depois diz: pobres escravos proscritos, que morreram quase santos. Por que isso? Por que esse tipo? Ok, mas dentro de que contexto? Dentro de que contexto? Por que precisamos ter um texto desses? Que tipo? Essa poesia de quem? Olha, essa é uma poesia de Tomás Vieira da Cruz. E quem é Tomás Vieira da Cruz? Ok, português, na altura, português do 42, colonizador, portanto, havia a dinâmica da colonização, ok? E ainda nós estudamos hoje isso. Textos que têm toda uma narrativa diferente, que não é necessária agora. Não precisamos dessas narrativas, principalmente para crianças. Essas narrativas podem ser utilizadas até para estudo, né, e para análise ao nível da universidade, porque nós já temos a maturidade. Não para uma criança de 10 anos. E depois temos outro texto, que meninos de todas as cores. Eu não sei porque que têm nos manuais tanta referência a questões raciais, a questão da cor. E depois aqui nesse texto tu tens um menino branco. No nosso contexto, né? Ou seja, num país em África... Para quê? Parece estar... Mas... Para quê? Num país africano, que 97% da população está aí, ok? É preta, né? Então, para que isso? E depois... Era uma vez um menino branco chamado Miguel. E esse menino branco viajava. E enquanto ele viajava, ia visitando países com meninos de várias cores. Nós estamos em Angola, somos um país africano, e no texto que estamos a estudar, o ator principal, o sujeito, o que está no personagem principal. O personagem que está no centro da narrativa é o descobridor. É o descobridor. O menino branco que encontrou os outros meninos. Branco chamado Miguel. Então, o menino branco viaja, é o descobridor, vai de continente em continente, e em cada continente ele encontra, né, os naturais daquelas partes geográficas. E então, cada um deles se descreve. Vamos só ver. É bom ser branco. Porque é branco o açúcar tão doce. Porque é branco o leite tão saboroso. Porque é branca a neve tão linda. Pronto. Ele descreve-se assim, né? Como o descobridor do mundo. Depois passa pela Ásia, etc. e chega à África. E em África, o que é que os meninos... Como é que os meninos se descrevem? Temos aqui o caçador chamado Lumumba.
É bom ser preto, como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas, como o alcatrão. Preto como o chão. As estradas que me levam à estrada. Estou a tentar perceber. Isso é muito grave. Eu sou preto como a noite, como as azeitonas, como as estradas que nos levam para toda parte. Como a estrada. Preto como a como a estrada. estrada, como o alcatrão, como o chão. Ok? Quer dizer, as crianças de hoje leem esses textos e eles questionam-se. Isso é extremamente agressivo. Porque essas nossas crianças já têm acesso a outro tipo de informação. Uma outra coisa que eu notei aqui, ele quando fala do porquê que sugeriu aquele produto, por exemplo, ele depois põe um adjetivo bom. Eu sou branco como o açúcar que é tão doce. Eu sou branco como o leite que é tão saboroso. Eu sou branco como a neve que é tão linda. Mas depois quando os pretinhos usam as expressões sou preto como a noite, não tem nenhum adjetivo Não. que